Meu nome é Carolina e hoje eu vou falar um pouquinho do desenho universal. Bom, o desenho universal, ele defende o acesso universal a todos, né? Ele defende esse conceito sem segregações. E o principal objetivo dele é estabelecer produtos e ambientes que sejam acessíveis para todos, independente de suas habilidades ou características individuais. E isso é aplicado, né, de forma ampla em infraestruturas urbanas, prédios públicos e até produtos utilizados diariamente, já que cada vez mais os ambientes vêm sendo adaptados para se tornar acessível para todas as pessoas. E nesse cenário, o desenho universal surge como uma alternativa de transformação e acessibilidade, criando espaços mais inclusivos e diversos. E diferente do que algumas pessoas pensam, essa transformação não atinge só as pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, mas toda uma sociedade. Porque quando falamos de transformação, falamos de todas as pessoas, a acessibilidade é a todos. Então, nesse sentido, é importante entender o conceito do desenho universal e todas as suas características, que é para todas as pessoas, independente de suas habilidades ou características individuais. O... A ideia do desenho universal nasceu depois da Revolução Industrial, quando foi questionada a massificação dos processos produtivos, principalmente na área imobiliária. Havia-se a pergunta: por que não criar ambientes além das necessidades reais dos usuários? Ambientes mais ergonômicos, mais sofisticados, que atendam à concepção de conforto, que está intimamente ligado aos fatores pessoais como nossa altura, idade, força, locomoção, entre outras características. Então, pensando nisso, em 1961, países como Japão, Estados Unidos e outras nações europeias se reuniram na Suécia para discutir como restaurar e criar o velho conceito pensando em um homem real. Então, 1961 foi o berço do conceito para, assim, ter a primeira conferência internacional em Washington, a comissão Barrier Free Design, em 1963, que tinha o objetivo de discutir desenhos de equipamentos, de edifícios e áreas urbanas adequada à utilização de pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidades reduzidas. Só que mais tarde isso foi aprofundado pelos Estados Unidos, né, principalmente por um grupo de arquitetos da Carolina do Norte. O responsável pelo desenvolvimento do desenho universal foi um arquiteto que era portador de necessidade especial, mas eles visavam o conceito mais profundo, chamando, né, esse conceito de universal design, que é um conceito para propor a atender todas as pessoas num aspecto realmente universal e não é só aquelas portadoras de necessidade especial ou com mobilidade reduzida. Então, no Brasil, a gente teve um debate inicial sobre esse tema em 1980, com o objetivo de conscientizar profissionais da área da construção civil e outras áreas da engenharia. Isso, um ano depois, em 1981, foi declarado o Ano Internacional de Atenção a Pessoas com Deficiência. Essa discussão acabou repercutindo tanto fora do país como aqui, o que deu mais corpo para o debate sobre o desenho universal, que no Brasil até então é pouco falado até hoje. E naquele ano, por conta da conjuntura internacional, foram promulgadas algumas leis brasileiras para regulamentar o acesso para todos,
garantindo que a parcela da população com necessidade especial ou mobilidade reduzida tivesse as mesmas garantias por lei que todos os cidadãos têm, visto que também são cidadãos que pagam impostos e que estão participando ativamente na sociedade. Então, em 1985, foi criada a primeira norma técnica brasileira relativa à acessibilidade, a NBR 9050, que garante acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos a pessoas portadoras de deficiência. Essa norma passou por uma primeira revisão em 1994 e em 2004 teve a sua última revisão com alguns ajustes nela que vale até hoje para regulamentar todos os aspectos de acessibilidade no Brasil, visando todas as pessoas num aspecto realmente universal. Bom, os princípios, o princípio surgiu de profissionais de arquitetura, como eu citei, da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com o princípio de elaborar produtos e ambientes que pudessem ser desfrutados e utilizados por todos. Então, dessa forma, não seria necessário adaptar as estruturas ou realizar um projeto direcionado especificamente para pessoas portadoras de necessidades especiais. A intenção é que os ambientes, produtos e serviços sejam facilmente manipulados e usados independente da habilidade de cada um, tendo como proposta a utilização segura e com autonomia nos mais diferentes espaços. Então, nesse sentido, o desenho universal parte do princípio de acesso universal, é democratizado o espaço e equiparado às pessoas no que diz a respeito à cidadania. Por ser pensado com essa proposta, fatores como estrutura corporal, idade ou mobilidade não afetam o uso desses produtos que seguem os princípios do desenho universal. Então, não sendo uma tecnologia que atende exclusivamente a pessoas especiais, mas atende toda a população. Na verdade, a intenção é justamente evitar a necessidade de criação desses espaços e ambientes especiais, colocando todos em posição de igualdade. E esses princípios vai muito além do que se pensa, abrangendo além das pessoas portadoras de necessidades especiais, ele abrange grupo de idosos, grávidas, mães que utilizam carrinhos de bebê, pessoas com obesidade, crianças, pessoas com dificuldade de mobilidade. Então, para que esse conceito de fato funcionasse, teve o intuito de democratizar espaços, ambientes e produtos, equiparando as pessoas e seus direitos. Então, foram estabelecidos 7 princípios do desenho universal mundialmente adotados por programas de acessibilidade, tendo diversas funcionalidades. O primeiro princípio é o uso equiparável. Ele está relacionado à igualdade. Define que os espaços, produtos e objetos precisam ser usados de forma igualitária por pessoas que apresentam diferentes capacidades e graus de habilidades. Assim, a utilização e adaptação se tornam etapas acessíveis e equivalentes para todos. O segundo princípio é o uso flexível, ou seja, buscar produtos, o design dos produtos, serviços ou espaços devem atender às pessoas que apresentem diversas habilidades e preferências, tornando-se adaptável para qualquer uso. Desculpa. O terceiro princípio é o uso simples e intuitivo. O design é de fácil entendimento para que todos possam compreender, independente das experiências, conhecimentos, habilidades, linguagem ou nível de concentração apresentado por cada pessoa.
O quarto princípio é a informação de fácil percepção. É um design que comunica a informação de forma efetiva e fácil, independente das condições que o ambiente apresenta ou das habilidades que o usuário possui. Isso acontece, por exemplo, quando a informação é pensada para atender todas as necessidades do receptor, mesmo que ele seja uma pessoa com deficiência auditiva ou visual. O quinto princípio é o tolerante ao erro. É um outro princípio importante, que é a tentativa de minimizar possíveis riscos ou consequências causados por ações acidentais ou não intencionais. Então, assim, é preciso que o projeto busque sempre diminuir os riscos, perigos e consequências desfavoráveis causadas por ações acidentais. O sexto princípio é o baixo esforço físico. O design deve ser usado de forma eficiente, proporcionando conforto e o mínimo de fadiga ao usuário. E o sétimo e último princípio é a dimensão e espaço para aproximação e uso, que deve estabelecer a dimensão de espaços que sejam apropriados para o acesso, alcance, uso e manipulação de todos, sendo independente do tamanho, postura ou mobilidade da pessoa, do usuário. Bom, vou falar um pouquinho dos métodos do projeto, do desenho universal, né? Além dele ter que estar dentro dos 7 princípios e atender a todos, a toda a população, ele também tem que trazer um ambiente diverso e inclusivo. E o que o que é o diferencial do desenho universal é ter um baixo custo, é trazer um custo acessível. Então, quando a gente fala dos métodos, a gente pensa em ambientes físicos. O desenho universal deve atender à necessidade de todas as pessoas que podem e desejam usar o espaço. As características precisam partir do princípio de que o uso dos produtos, serviços e ambientes devem ser feitos de maneira natural e com autonomia pelo usuário, sem que seja necessário empregar adaptações, estando dentro dos 7 princípios que foram falados anteriormente. E com a utilização do desenho universal na estrutura de um produto, serviço, de um ambiente, é possível incluir um número bem maior de pessoas, acolhendo a diversidade e tornando o espaço mais inclusivo. Esse recurso aumenta a usabilidade dos produtos sem a necessidade de elevar os custos, que é dos diferenciais e que torna o desenho universal acessível a todos e para todos. Então, quando a gente está falando do desenho universal e a gente pensa, como ele pode ser aplicado na engenharia, né? Ele começou por um grupo de arquitetos que pensava principalmente voltado para a área da engenharia civil, edificações, né? Então, as aplicações de formas gerais buscam soluções que atendam diferentes fases e necessidades, evitando que essas alterações sejam necessárias no futuro. Então, para isso, é importante respeitar as diferenças existentes entre os perfis, elaborando um produto que apresente usabilidade e benefício para pessoas com diferentes habilidades. Então, são os diversos benefícios proporcionados pelo desenho universal, né, que trazem qualidade de vida para as pessoas, e entre eles é possível destacar a independência dos usuários, pois pessoas com diferentes habilidades podem realizar suas próprias atividades, além da diversidade nos espaços, uma vez que apresentam características diferentes em relação ao outro, criando ambientes abrangentes e acessíveis. A elaboração de diretrizes para a aplicação do desenho universal exige uma rigorosa metodologia de trabalho, o que implicou em outros fatores, como conhecer profundamente o público-alvo, os espaços físicos que eles estão inseridos. Então, o desenho universal é um tema bastante recente no Brasil, por exemplo,
e ainda é muito pouco aplicado, tanto no meio acadêmico quanto nas práticas profissionais relacionadas a projeto e a construção civil. Mas devido à demanda e à busca por novas tecnologias, acessibilidade, é, esse desconhecido, né, essa acessibilidade é frequentemente confundida para quando se fala em acessibilidade, em pensar em pessoas portadoras de necessidades especiais. O que a gente fala assim, então se é uma pessoa portadora de necessidade especial, então eu tenho que cumprir a norma vigente, a lei, né? Sem considerar, a gente não está considerando uma reflexão sobre a importância dos benefícios para todos os usuários. Então, quando a gente está falando de acessibilidade, a gente está falando a edificações, a equipamentos urbanos, a objetos relacionados à infraestrutura, como a gente pensa em estruturas urbanas em praças, acessibilidade em praças para pessoas idosas, com crianças, para mães que estão grávidas, para mães com carrinhos de bebê, a gente pensa em pavimento que possam adaptar a acessibilidade de um funcionário, de uma pessoa portadora de necessidade especial ou com dificuldade de locomoção. Prédios públicos, a gente pensa em prédios amplos que estão adaptados para receber todos os tipos de pessoas. Então a gente pensa em sensores para porta, sensores de iluminação. A gente pensa também em outras áreas como no transporte coletivo, ter mais acessibilidade, embalagens que facilitem o manuseio para qualquer pessoa, independente do tamanho, da estrutura, da idade. Então, assim, a gente tem diversas aplicações que precisam ser estudadas, que precisam atender às necessidades reais de cada indivíduo e precisam ser colocados em práticas. Então, a inclusão não se trata apenas de criar espaços acessíveis para todas as pessoas portadoras de necessidades especiais, mas sim de inserir pessoas em ambientes do dia a dia, criando ferramentas que possibilitam o exercício de sua individualidade e autonomia de forma segura e espontânea. Então é isso que a gente busca com o desenho universal. A gente busca um meio sem segregações e que possam incluir a todos.